Notícia explosiva direto de Brasília. A lei Magnitsky pode ser aplicada contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, a qualquer momento. O Paulo Figueiredo vai trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que deixou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, completamente desesperado. Ele que comemorou quando Trump tirou a lei Magnitsky do lombo dele, fez uma festa comemorando. A notícia terrível voltou, né? A lei Magnitsky voltou a atormentar Alexandre de Moraes novamente. Paulo Figueiredo vai explicar todos os detalhes e por que o governo Trump pode aplicar a lei Magnitsky no Moraes a qualquer momento e por que essa articulação voltou a acontecer. Será que tem a ver com aquela prisão do Ramagem? Acho que sim, gente. Vocês vão entender. Eu vou trazer essa bomba nos mínimos detalhes para todos vocês. Lula entrou em modo desespero, gente. O Lula ligou o modo desespero. E o motivo do desespero do Lula chama-se Flávio Bolsonaro e eleição presidencial. O Lula acabou de ter acesso aqui a uma notícia, gente, tá? E ficou completamente desesperado. Eu vou trazer essa informação. Pessoal, eu vou trazer aqui também nesse boletim uma prisão que acabou de ser efetuada, que deixou Brasília em estado de choque. Essa prisão que acabou de acontecer acendeu um alerta gigante em Brasília. Eu vou trazer também todos os detalhes e destaques dessa informação. Inclusive, eu tenho imagens aqui do momento dessa prisão e por isso que acendeu um alerta em Brasília. Eu vou trazer esse vídeo que eu tenho certeza absoluta que vocês vão ficar chocados, tá? Com os detalhes do que aconteceu durante essa prisão que aconteceu, e eu confesso para vocês que eu tô aqui até agora estarrecida com essa prisão que acabou de acontecer. E a Folha de São Paulo, que explodiu uma bomba contra um ministro do STF. Essa notícia vocês vão gostar. Rapidamente, claro, antes de tudo e qualquer coisa, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar. Quando eu vi esse vídeo aqui hoje de manhã, eu pensei, meu Deus do céu, quanta covardia, quanta crueldade, quanta perversidade. Polícia Federal prende condenado do 8 de janeiro que entra em desespero, dizendo que não fez nada e já provou que não fez nada. Gente, que tristeza. Esse vídeo aqui acabou com o meu dia de hoje. Vocês vão entender, vejam só. Por que tanta injustiça, meu Deus? Seguindo o que consegui, vocês conseguiram o que queria? Eu tô há 2-3 anos preso, eu errei com vocês, justiça. Eu errei com vocês, justiça. Eu fiz a minha parte, eu fiquei aqui. O tempo todo eu fiquei 2 anos naquele presídio na Holanda, eu fui pessoalmente pra provar minha inocência. Eu tô aqui 1 ano, podia ter fugido, eu não fugi porque eu não devo, por quê? Essa prisão, o retorno aí, eu não sei para qual presídio ele vai, situação muito difícil. Nossa, chegou o dia hoje? Boa tarde. Mesmo. Difícil? Difícil demais. Chegou o dia, né? Demorou, mas chegou. E ele tá bem ou não? Não. Tá, onde cadê ele? Tá dentro. Pode entrar lá? Não. Pode não? Ah, não? Tudo bem, sargento? Olá, tudo bem? Bem. Pelo amor de Deus, tenha consciência, acaba com isso. Vai passar. Natal você vai estar em casa. Acaba com isso, meu Deus. Mãe, me dá um abraço, mãe. Mãe, mãe, para. Mãe, me perdoa. O senhor permite? Amigo, amigão. A senhora, mãe, a senhora me leva de ligação, meu irmão, dá um abraço, meu irmão. Vai acabar. Cadê a Érica? Gente, tem que mudar isso, pelo amor de Deus, grava isso tudo e pede pra Deus. Chega de prisão política, chega de justiça, chega de justiça. Vocês já venceram, para de prender gente inocente. Para! Pega essa anistia! Pega essa anistia! Pega essa dosimetria! Vocês estão colocando gente inocente na cadeia! Para com isso! Para com isso, por Deus! Por Deus! Vocês já venceram! Já venceram! Abre esse bicho dela, por favor. Liga lá e... Já venceram, gente! Agradeço a polícia de Uberlândia que soube me tratar com respeito. Agradeço todos que tiveram de alguma forma me tratando com respeito. A minha família que eu amo, minhas filhas, meus netos. Por Deus, muda, gente! Muda! Pode deixar.
Obrigado, pessoal. Valeu. Falou, sargento. Eu fiquei 2 anos naquela prisão, entre a vida e a morte. Eu me apresentei voluntariamente para botar inocência. Eu tô 1 ano aqui na minha casa esperando com a justiça, decentemente orando. E vocês fazem isso com a gente. Chega! 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 Gente, muito triste. Muito triste. Meu Deus do céu. Tanto bandido, né? Criminoso de verdade. Que roubam milhões e milhões. Muita gente solta. E você vê aqui, ó, uma pessoa honesta, realmente não cometeu um crime que justifique, gente. Tá 14 anos de prisão, 17 anos. Tem gente pegando até 17 anos, 16 anos de prisão. É muito triste, gente, tá? Você vê aí traficante, pessoas que cometem crimes da mais alta periculosidade, crimes terríveis, horrendos. Estão soltos, gente, tá? E você vê uma cena dessa aqui. Como que a gente não fica revoltado com uma cena dessa aqui, gente, tá? É praticamente impossível. É impossível você não ficar revoltado assistindo uma cena como essa. Vamos lá, gente, me recompondo aqui, né? Muito triste mesmo ver uma coisa dessa. Desaprovação de Lula em São Paulo é de 54,4%. Gente, em pensar que este ser aqui, gente, tá? Vetou a dosimetria, né? A dosimetria foi aprovada no Congresso. Se o Lula não tivesse vetado, gente, tá? Esse senhor que acabou de ser preso novamente, porque ele já tinha sido preso, agora ele tá voltando para a prisão novamente. Se o Lula não tivesse vetado o PL da dosimetria, gente, tá? Esse homem que acabou de ser preso não teria passado por isso agora. Ele estaria solto, livre novamente. Mas, pro Lula, ele cometeu um crime muito grave. Pro Moraes, pros ministros do STF, o crime foi muito cruel, perverso, porque ele tem que ficar 14 anos preso, gente, tá? Tá aqui. Esse é o governo do amor, tá? É o Lula. Tá aí. Ao que tudo indica, esse homem vai ser expurgado da política brasileira, gente, tá? Mais uma pesquisa e mais uma vez a desaprovação do Lula acima da metade. 54% rejeita Luiz Inácio Lula da Silva. E eu acho é pouco, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais. Gente, tá? São esses ministros que julgaram e condenaram aquelas pessoas à prisão. Editorial da Folha critica a reação de Gilmar e cita crise no STF. Esse STF, ontem o Estadão desceu a lenha no ministro Moraes, né? Eu trouxe aqui no canal para vocês. Hoje chegou a vez do decano da corte, de onde deveria vir o exemplo, né? Folha de São Paulo detonou o ministro Gilmar Mendes. Está aqui. Um editorial publicado pela Folha de São Paulo nesta última sexta-feira analisou a crise de credibilidade do STF e criticou a reação de ministros a questionamentos recentes envolvendo decisões da corte. Segundo o jornal Folha de São Paulo, há 2 caminhos possíveis diante do cenário. O primeiro seria reconhecer problemas na atuação de integrantes do tribunal e discutir ajustes institucionais. O segundo, apontado como predominante, seria reagir às críticas com enfrentamento e ampliação do uso de instrumentos do poder. O texto da Folha de São Paulo cita o ministro Gilmar Mendes como exemplo dessa postura. De acordo com o editorial, ele adotou uma reação considerada desproporcional ao pedido de indiciamento apresentado pelo senador Alessandro Vieira no âmbito da CPI do crime organizado. Foi desproporcional, porque ele sentiu muito. Ele ficou furioso e começou a atacar o Alessandro Vieira, começou a atacar Romeu Zema, começou a atacar até a Globo. Até a Globo ele atacou, dizendo, olha, se não fosse o STF, a Globo não estaria aí hoje. Tá? O próprio fez isso. Inclusive, eu até separei aqui a matéria. Ó. Tá aqui, ó. Globo só segue no ar por causa do STF, diz Gilmar Mendes. Gente, o Gilmar Mendes jogando na cara da Globo, tá? Que a Globo só tá funcionando hoje, né? Conseguiu a concessão graças ao STF. Então, o Gilmar Mendes, extremamente furioso, porque as mídias de esquerda também estão
estão noticiando essa questão da falta de credibilidade do STF. Então, ele não gosta. Tá? A partir do momento em que algum jurista, algum jornal ou alguém critica o STF, aí a Globo vai lá e dá notícia, eles não gostam. Como você, Globo, ousa fazer isso se você está só funcionando graças ao STF? Como que você participa dos noticiários defamando, criticando o STF? Completo desespero, gente. Isso aqui mostra que o STF perdeu completamente a credibilidade e está sendo duramente criticado por vários veículos de imprensa, tanto de direita quanto de esquerda. Você sabe muito bem que a Folha de São Paulo, né, gente, não é de direita, mas está lá criticando o ministro da Suprema Corte, mostrando ao povo brasileiro que essa Suprema Corte que hoje está aí, esses ministros que hoje estão aí, não tem decência nenhuma para julgar alguns casos. Imaginem só, o Alexandre de Moraes, cuja esposa tem contrato de 129 milhões, julgando o Daniel Vorcaro. Isso é um tapa na cara do judiciário. Julgando qualquer coisa do Daniel Vorcaro, do Banco Master. Ele que, segundo a imprensa, estava conversando com o Vorcaro no dia que ele foi preso. Que teve vários encontros com o Daniel Vorcaro. Vocês acham que o Moraes tem alguma credibilidade para julgar qualquer coisa no que diz respeito a Vorcaro e Master? E para acabar de completar, gente, tá? Ainda vem André Sadi, que explodiu essa bomba que atingiu em cheio o ministro Alexandre de Moraes. Ao que tudo indica, o governo americano pode aplicar a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes novamente. Paulo Figueiredo, tá aqui, ó. Agora, André Sadi, do jornal, né, da Globo News, conta que Paulo Figueiredo lhe disse que estão articulando nos Estados Unidos a retomada da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Gente, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, prestem atenção, antes de trazer aqui o vídeo, né, dessa novidade do Paulo Figueiredo. Quando o Donald Trump conseguiu tirar a Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes, ele fez uma festa para comemorar. Ele ficou tão feliz que a Lei Magnitsky foi retirada do lombo dele que ele fez uma festa. Teve várias autoridades, pelo menos é o que eu vi na imprensa. Agora vocês imaginem o quanto o Moraes vai ficar furioso se o governo Donald Trump, se Marco Rubio aplicar a Lei Magnitsky no lombo dele novamente. A tão temida Lei Magnitsky. Vamos ver aqui as novidades, vejam só. Bolsonaristas estão articulando a retomada da Lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes. Eu coloquei lá, conversei ontem com o Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos, um dos mais próximos aliados da família Bolsonaro, faz uma espécie de dobradinha com o Eduardo Bolsonaro. E aí ele estava comentando isso comigo, que na visão dele, eles estão com uma avaliação, até queria dividir com vocês aqui para a gente poder debater. Na avaliação deles, o Brasil está cavando, o governo Lula está cavando uma nova briga com o Trump para poder explorar isso na eleição. É assim que eles estão vendo. Então, quando o presidente fala alguma coisa do Trump, eles estão entendendo que tem a ver com esse momento eleitoral. Só que, nas palavras dele, o governo brasileiro está fazendo isso achando que vai colher tarifa mais uma vez, que também dá para usar, explorar no discurso da soberania, tal, de prejuízo ao Brasil, mas que o que ele diz é que não tem chance disso acontecer de novo, como aconteceu no ano passado, mas que tem chance de rolar uma nova sanção ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Só para lembrar, o Alexandre de Moraes foi sancionado no ano passado, depois a esposa dele, a Viviane Barça de Moraes, em dezembro foi revogado. Então, a Lei Magnitsky, na prática, é o que eles chamam de pena de morte financeira, né? Tá cheio um monte de sanções ali nas questões financeiras. Então, eles estão articulando isso aqui. Gente, então, segundo o Paulo Figueiredo, tá? O plano do Lula pode não dar certo. É aquela articulação que eu disse lá no início do vídeo. O Paulo Figueiredo afirmando aquilo que eu disse para vocês lá no início do vídeo. Que o plano do Lula seria comprar briga com o Donald Trump, para o Trump enfiar uma tarifa no Brasil, para o Lula fazer campanha em cima dessa questão, né? De que o Trump está ferrando com o Brasil, mas o Lula vai salvar o Brasil. Então, é o modus operandi do Lula. Só que o Paulo Figueiredo, que está de olho em tudo que está acontecendo, disse, olha, esse plano do Lula não só não vai dar certo, como, na verdade, quem vai se ferrar e se lascar é
o Alexandre de Moraes, porque o Trump e o Marco Rubio e o Scott Bessent pode aplicar novamente a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. André Sadi, gente, tá? Teve contato ali direto com o Paulo Figueiredo e descobriu aí que o governo Trump pode sancionar o Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky novamente. Ai. O homem deve estar desesperado, gente, tá? Eu acho que o Moraes não deve estar muito feliz com essa notícia, não. Visto que ele comemorou muito, né? Quando eles tiraram a lei Magnitsky dele. Agora pensa se a lei Magnitsky voltar novamente. Comemorou antes da hora, né? Notícia terrível para Alexandre de Moraes. O doutor André Marcília detona Lula e diz que ele quer censurar as redes sociais para interferir nas eleições contra a direita. Gente, tá? Lula ligou o modo desespero com Flávio Bolsonaro na frente nas pesquisas e pode estar articulando, arquitetando um plano para tentar passar por cima de Flávio Bolsonaro, mas dessa vez vai ser muito, muito difícil o Lula conseguir isso. E o porquê? Assistindo esse vídeo vocês vão entender. Tudo que é digital para evitar intromissão em ano eleitoral. Eu vou traduzir o que o Lula quis dizer. Ele quis dizer o seguinte: temos que nos intrometer censurando as redes sociais para que a direita, para que a oposição não se intrometa no nosso balaio aqui ganhando as eleições. É isso. O Lula ele quer regular, ele não quer regular nada. Regular não é com ele. Ele não sabe nem o que é regular. Ele eu acho que nem regula bem, né? Por isso que ele não sabe regular. Ele quer censurar. Esse é o ponto. E censurar as redes sociais é a única chance do Lula. O Lula não tem plataforma nenhuma. O Lula não tem proposta nenhuma. O Lula ele só consegue ganhar as eleições se for por WO. Né? Que no futebol é quando o outro time não comparece, você ganha porque não tem com quem competir. É isso, o Lula só consegue ganhar essas eleições se não tiver mais ninguém para enfrentá-lo. E é assim que ele quer ganhar. Quem vai dar o WO pro Lula? Bom, aí eu volto àquilo que o Flávio disse, o Flávio Bolsonaro, na matéria que a gente mencionou anteriormente. O Moraes quer interferir nas eleições, disse o Flávio quando mencionou a abertura do inquérito contra ele. O Moraes quer interferir nas eleições para que o Lula seja eleito. Esse é o tal do consórcio estatal. Um toca a bola e o outro chuta pro gol. Então o Moraes quer interferir para que o Lula seja eleito, porque a única chance do Lula ser eleito é se a justiça, entre aspas, esses tribunais nossos, interferirem. Agora, aí a gente precisa voltar à questão que a gente vem aqui sempre trazendo. Nós não estamos mais em 2018, quando o PL das fake news se inaugurou. A gente não está mais em 2022, quando nada podia ser dito. A gente não está nem em 2024, quando o X foi retirado e todo mundo ficou com medo de tomar uma multa de 50 mil reais. Hoje, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Se hoje o Moraes ousasse tirar o X do ar, ninguém ia respeitar a decisão do Moraes. Então a gente está num momento diferente. Talvez ainda não seja o grande momento, mas num momento diferente. Deixa eu voltar com a completamente diferente. Por quê, gente? Eu vou explicar para vocês por que o momento é completamente diferente. Porque o STF, o ministro Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes perderam completamente a credibilidade. E pega esse gancho aqui, gente, segura aqui essa questão que eu estou falando aqui para vocês, porque daqui a pouco quem vai endossar isso aqui é a própria Folha de São Paulo. O que eu estou dizendo para vocês aqui, gente, tá? Interpretando do que foi dito pelo doutor André Marcília, que é um dos maiores juristas desse Brasil, é que o Alexandre de Moraes perdeu completamente a credibilidade. Não só o Moraes, mas principalmente o Lula, que tá aí despencando igual uma jaca podre nas últimas pesquisas. O Lula ligou o modo desespero. O Lula tá tão desesperado que tá precisando de uma ajudinha do judiciário, né? Tá precisando de uma ajudinha para que tornem o Flávio Bolsonaro inelegível, porque essa é a única maneira do Lula ganhar. Se ele não tiver um concorrente. Se o Lula não tiver um concorrente, ele não, né? Ele é perigoso ele ganhar. E vou até mais longe aqui, gente, tá? É perigoso, vamos supor, né, que essa justiça, né, de ponta que nós temos aqui no Brasil, que é uma vergonha, vamos supor que deixe Flávio Bolsonaro inelegível. É perigoso o Lula perder até para Romeu Zema, para vocês verem o quanto que a coisa tá feia pro Lula. Aí vai começar a vir pesquisas, aí mostra Romeu Zema na frente do Lula, aí eles vão dar um jeitinho de tirar o Romeu Zema também da parada. E, gente, parece país onde reina ditadura, parece uma Venezuela. Porque lá na Venezuela, o que o Maduro fazia era isso.
Pô, vamos ver como é que tá as pesquisas. E tem alguém na minha frente? Aí a justiça do Maduro ia lá fazer o quê? Derrubava. Tirava o concorrente lá de cena, deixa inelegível. E, gente, o Maduro fez isso 1 zilhão de vezes. Qualquer ameaça contra ele nas campanhas eleitorais para a presidência da Venezuela, ele utilizava a sua justiça, o seu judiciário para derrubar o concorrente. Agora, o Lula parece que aprendeu direitinho com o Maduro, né? Não só com o Maduro, mas outros esquerdistas que não queriam sair do poder de forma alguma. Lula tá assim, gente, tá? Vocês se lembram de uma recente entrevista do Lula que ele disse, se eu não recorrer ao judiciário, eu não consigo governar. É o que o Lula tá fazendo agora. Se eu não recorrer ao judiciário, eu não consigo ser eleito. Tá fazendo basicamente isso. Gente do céu, que nível que chegou o Lula precisar de interferência do judiciário. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu estou vendo vários juristas dizerem, gente, até o Flávio Bolsonaro, eles estão querendo interferir na eleição. Né, gente? Contra fatos não há argumentos. Abre precedentes. Eles derrubaram o Bolsonaro e agora estão vendo que o Flávio Bolsonaro está na frente das pesquisas, agora quer derrubar o Flávio. Aí derruba o Flávio, vai para Romeu Zema, depois vai para Caiado e eles vão derrubando até que chegar lá nos 48 do segundo tempo, lá no dia da eleição, o Lula não tem concorrente. Vai ganhar de WO. Não tem. Porque a justiça vai lá e derruba todos que podem derrubar o Lula. Deu para vocês entenderem que por que o Brasil... Eu só me lembro daquela frase do Paulo Guedes, gente, tá? Se o Lula vencer a eleição, tá? O Brasil vai virar uma Venezuela. Eu acho que com relação ao judiciário, né, gente, tá? Abre precedentes pra gente interpretar que pode estar igual ou até pior do que na Venezuela. Vamos lá, porque lá pelo menos o Maduro nem escondia, né? Que a justiça ali foi completamente cooptada por ele. A justiça era do Maduro, não era da Venezuela. Vamos lá, gente. E o motivo do desespero tá aqui. A prova do que o doutor André Marcílio acabou de dizer tá aqui, gente. O Lula ligou o modo desespero. Lula, visivelmente, se desesperou com o resultado das últimas pesquisas e está tentando, né, uma última cartada. O Lula ligou o modo desespero. Vejam só, com Flávio Bolsonaro na frente nas pesquisas. Então, a democracia que nós precisamos discutir aqui, entre chefes de Estado, é se o mundo vai continuar do jeito que está ou se nós vamos tentar mudar esse mundo. E para a gente mudar, nós temos que fazer uma discussão, sabe, cotidiana a nível internacional. Nenhum presidente de nenhum país do mundo, por maior que seja, tem o direito de ficar impondo regras a outros países. Nenhum. E os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU devem se reunir para mudar o seu comportamento. Nós não podemos levantar todo dia de manhã e dormir todo dia à noite, sabe, com um Twitter de um presidente da República ameaçando o mundo, fazendo guerra. Ou seja, e todos eles tomam decisão sem consultar a ONU, da qual eles são membros e fazem parte do Conselho. ONU, né? Tem que consultar a ONU, né, Lula? Que perdeu completamente a credibilidade. Vamos lá, gente. Tá aqui o ponto que o Paulo Figueiredo mencionou pra gente, acho que 2 dias atrás. O Lula, gente, tá? O plano do Lula é comprar briga com o Trump. Porque aí o Trump vai aplicar taxas, né, sobre o Brasil. Aí o Lula vai dar uma de bonzinho, né? Ai, gente, precisamos proteger a nossa soberania, a nossa democracia. Ah, o Donald Trump tá ferrando com o povo brasileiro. Mas é lógico que o Trump vai ferrar com o povo brasileiro, porque o Lula, o presidente do Brasil, não para de atacar Donald Trump. O Lula não perde uma oportunidade de atacar Donald Trump. Você se lembra aquela vez que o Donald Trump aplicou uma tarifa lá de 40%, 50% aqui no Brasil? Foi um dia depois do Lula ter defendido tirar o dólar dos BRICS. E é um tema que deixa o Trump furioso, né? Mais uma vez, lá nos BRICS, o Lula defendeu para tirar. Vamos tirar esse dólar, vamos colocar uma outra moeda alternativa.
que aconteceu no dia seguinte? O Trump foi lá, socou uma tarifa gigantesca no Brasil. E o povo brasileiro pagou muito caro por causa da fala do Lula. E agora o Lula fazendo mais uma vez. Parece que o Lula tá fazendo de propósito. Deixa eu cutucar o Trump. Deixa eu mexer na ferida do Trump, porque ele vai aplicar uma tarifa grande no Brasil. Volta lá os 40%, 50%. E depois eu vou fazer campanha em cima das tarifas do Trump. Deu para vocês entenderem qual que é o modus operandi do Lula? Ele quer ferrar o povo brasileiro para defender o discurso da soberania, dizer que o Trump é contra o Brasil, que o Lula é o defensor do Brasil. Se o Lula fosse defensor do Brasil, ele não estaria aqui atacando o Trump de forma sorrateira e covarde, sabendo que ele pode aplicar tarifas gigantescas em cima do povo brasileiro. Essa é a minha opinião. Então Lula ligou ao modo desespero. Se eu tô perdendo as pesquisas, eu preciso dar um jeito de ser o herói da nação. Como que eu posso ser herói da nação? Trump metendo um imposto, taxas em cima de taxa, tarifa aqui no Brasil, e eu vou começar a fazer o discurso da soberania. Só que o Paulo Figueiredo já alertou o governo Trump do plano do Lula. Eu acho que o Trump não vai cair nessa.